Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Day Trade Sem Ilusão. A ilusão de hoje ela tem um nome muito bonito, se chama Fibonacci. O varejo aprendeu que a Fibonacci é uma sequência mágica da natureza e que o mercado respeita por algum motivo místico. A verdade é que ele não respeita. O mercado ele executa nessas zonas, porque os robôs foram programados para isso. E eu vou te mostrar essa mecânica e não a magia. Deixa eu começar te fazendo aqui uma pergunta direta. Por que você acha que o mercado respeita os níveis de Fibonacci? Se você respondeu algo sobre uma sequência da natureza, uma proporção áurea, padrões do universo, você tem uma resposta puramente do varejo. A resposta do operador profissional é outra. O mercado ele respeita as regiões da Fibonacci porque os algoritmos das mesas institucionais têm ordens programadas para executar nessas faixas de preço. E quando o preço chega ali, os robôs compram. Não é porque é magia, é porque foi programado para ser assim. E quando todos os participantes executam no mesmo nível, é onde é criado a faixa de suporte. Todo mundo conhece o suporte e resistência. O problema aqui não é a ferramenta em si, é o motivo errado que você utiliza ela. O varejo, ele usa Fibonacci porque o mercado respeita, então quer dizer que se bate na linha, simplesmente vai respeitar. Já o institucional, ele usa porque ali é onde se concentra as maiores liquidez do mercado. E essa diferença muda completamente a sua forma de operar o gráfico no dia a dia. Fibonacci no mercado futuro não é previsão, tá pessoal? É mapeamento de zona de interesse e de reacumulação. E tem um dado que prova o custo de você ignorar isso. Por muito tempo, o padrão que foi ensinado nos cursos de varejo, na análise técnica tradicional, é travar uma Fibonacci no corpo do candle e ignorar totalmente os pavis, tanto de máxima quanto de baixa. Hoje, quando a gente testa o histórico do mini índice e do mini dólar, com essa abordagem em gráficos de 1 minuto, a taxa de falso sinal ultrapassa 65%. Isso significa que a cada 10 tentativas de entradas que você executa nessa configuração, 6 ou 7 resultaram em um stop antes do preço reagir. E não foi por erro de análise, foi por imprecisão do seu mapeamento. E antes de continuar, no final desse episódio eu vou te dar uma regra em específica, onde você vai aprender aonde travar a ferramenta de Fibonacci no mercado futuro. Pavio ou corpo do candle? E essa resposta vai mudar o seu nível de precisão no mapeamento. E é uma das perguntas mais frequentes que acontece. Pessoal, então vamos lá. Para você entender por que a zona entre 50% e 61,8% é uma região institucional, você tem que entender o conceito de respiração do mercado. Então eu já vou deixar marcado aqui, eu estou no gráfico diário, porque esse aqui foi o exemplo mais prático que eu encontrei. Então vou deixar aqui marcado para vocês. Em qualquer tendência de alta, o preço ele não sobe e nem cai em linha reta. Ele precisa recoletar liquidez. Ele precisa atrair vendedores no movimento de alta para que os compradores institucionais possam construir a posição a um preço médio melhor. E esse processo é o pullback. E o pullback ele tem uma faixa estatística de profundidade onde o preço ainda está em tendência. E essa faixa é entre os 50% e a 61,8% de retração. Os fundos, eles não compram num ponto único, como o varejo, que acha que aquela região que respeita é o único ponto de compra. Entre 50% e 61,8% de retração é onde o preço continua sendo mais atrativo para reacumulações, sem sinalizar uma reversão da tendência principal, lembra disso. Abaixo de 61,8%, de forma consistente, a estrutura de tendência ela está sendo questionada. Não necessariamente rompida, mas questionada. E o nível de 38,2%? Ele existe, inclusive está aqui marcado. E acontece em tendências muito fortes, onde o institucional quase não deixa o preço corrigir. São regiões mais raras. E a relação de risco-retorno para a entrada nesse nível é um pouco mais apertada. O equilíbrio entre a profundidade da correção e a probabilidade da continuação está entre os 50% e os 61,8%. Agora eu vou te passar aqui uma informação importante que poucas pessoas falam disso abertamente. Quando o preço ultrapassa a 61,8% de retração, mas ainda não invalidou uma estrutura de tendência, esse excesso pode ser o próprio algoritmo. Ele está caçando os stops do varejo que estão posicionados nessa região antes de retomar uma tendência original. E isso tem nome, tá? É o stop hunt, é a caça de liquidez.
E quem entende a mecânica não é vítima do stop hunt. É o operador que aguarda a confirmação e entra depois que o robô terminou o trabalho. Quer ver um exemplo prático? Aqui é onde eu já deixei marcado para você. Você lembra da região de suporte que eu falei mais cedo que ela pode ser manipulada? Então percebe, a quantidade de negociações aqui originou um suporte, aqui novamente confirmou o suporte, e quando ele veio visitar essa região abaixo, ele fez a manipulação. E quando ele rompe essa máxima desse dia aqui, do dia 17, ele alinha o fluxo, e quando a gente pega a Fibonacci de novo e traça, olha onde ele travou. Vou até apagar aqui no fundo, olha só que coisa mais bonita. Travou no 50%. Aqui você teve uma confirmação do fluxo e você poderia continuar aqui na tendência macro, que é de alta. Agora, pessoal, mais uma aplicação na prática. 3 decisões que precisam estar resolvidas antes de você querer travar qualquer Fibonacci no seu gráfico. A primeira decisão é você escolher qual time frame. Eu usei aqui o diário porque foi o exemplo mais básico, tá? Que eu encontrei aqui rapidamente. Fibonacci já no prazo de 1 minuto, vou mostrar aqui para vocês que é mais difícil porque 1 minuto é ruído. As ordens institucionais elas são programadas com referências em janelas de 5, 15 e 60 minutos. Então 5, 15 e 1 hora. Para o day trade e no mini índice do dólar, o gráfico de 5 minutos é o mínimo para um mapeamento que reflita a atuação real dos algoritmos. Então aqui você já percebe uma diferença clara entre o 1 minuto e os 5 minutos. Aqui você já tem informações mais consistentes. E o dado deixa isso aqui claro. Em gráficos de 1 minuto, o número de falsos sinais em níveis de Fibonacci chega a ser 3 vezes maior do que em um gráfico de 5 minutos, para o mesmo período analisado, tá? E hoje, os operadores que migraram para o time frame de 5 minutos relatam uma redução de até 40% das entradas que resultaram em um stop imediato. Isso significa que a janela temporal não é o detalhe da configuração, é o filtro que separa o sinal de ruído. E a segunda decisão é o pavio ou o corpo. E aqui está uma resposta que eu te prometi lá no começo do vídeo. No mercado futuro de mini índice e de mini dólar, o pavio ele representa o extremo da liquidez, tanto a máxima quanto a mínima. E se você ignora esse pavio e decide travar uma Fibonacci somente nos corpos, você está ignorando exatamente aonde que o robô atuou. O mapeamento correto sempre vai incluir as máximas e as mínimas absolutas com o pavio. E quem trava no corpo está medindo uma tendência imaginária em vez de uma tendência real. Quer que eu te mostre isso aqui na prática? Se liga só. Pessoal, olha esse exemplo aqui que eu deixei cravado para vocês. Aqui a gente estava numa tendência um pouco mais de queda, né? Lateral, mas ainda caindo. Percebe que se você marcasse a máxima no corpo e a mínima no corpo, quando você pegasse qualquer operação de venda aqui e colocasse o seu stop um pouco mais escondido aqui em cima, você seria estopado. E aí depois o mercado andaria exatamente ao favor da onde você já imaginava que ele caminharia, que nesse caso aqui seria uma tendência de baixa. Agora olha a diferença se você marca de pavio para pavio. Olha o espaço que sobra. Se você coloca um short aqui e coloca um stop acima desse pavio, você ainda estaria na operação, ó. E você conseguiria pegar praticamente ali o 2 para 1 dessa operação. Olha que coisa bonita. A terceira decisão que eu quero mostrar aqui para vocês é o que esperar dentro de uma zona. Se ele chega na zona de 50% até os 61,8%, não significa que seja um sinal de entrada, é um sinal de atenção. A entrada ela acontece quando o preço dentro da zona apresenta um padrão que confirma a presença compradora. Um pivô intradiário, um inside bar, uma rejeição com fechamento acima da mínima anterior. Sem confirmação, essas regiões são apenas regiões onde você começa a prestar atenção e não onde você vai executar de fato. E eu tenho aqui outra pergunta para te fazer. Você já entrou direto em alguma dessas zonas sem esperar a confirmação? Me conta aqui nos comentários o que aconteceu e por que o padrão da resposta do mercado muda nessas situações. É mais previsível do que você imagina. Até falando disso aqui, ó, vou usar o exemplo que eu te mostrei aqui mais cedo. Ó. Essa Fibonacci aqui, ó, desse range, essa pernada de alta. Aqui, se você tivesse colocado uma entrada, lembrando que o mercado é fractal, tá? Isso aqui é no diário, mas a mesma coisa que acontece aqui, acontece também nos outros time frames. Então, se você tivesse entrado aqui sem confirmação, você teria sido estopado. E aqui, depois que ele confirmou um pivô, ele continuou essa alta.
Beleza, pessoal. Zona mapeada, confirmação identificada, próxima decisão, stop e alvo, antes de você enviar sua ordem. O stop, ele não fica na linha de 61.8, tá? Pelo amor de Deus. Ele fica abaixo ou acima da estrutura que validou a tendência. Alguns pontos abaixo do pavio ou da zona de interesse. Como, por exemplo, deixa eu cair aqui para os 5 minutos. Esse próprio exemplo aqui que eu te mostrei agora há pouco, ó. Seu stop vai estar aqui acima. O stop na linha é exatamente o que o varejo faz, e o institucional ele sabe disso. E os robôs eles são programados para caçar exatamente esses stops, que são os seus stops aí. Por isso que ele tem que estar fora do alcance do stop hunt, abaixo ou acima da estrutura, e não em cima da linha. Para o alvo, o que a gente faz? A gente utiliza a expansão da Fibonacci entre o 100% ou o 161,8% da pernada anterior. E essa aqui é a mesma ferramenta aplicada na direção do movimento. Presta atenção aqui, ó. Olha só. Para onde que o preço está caminhando. E isso aqui, pessoal, cria uma relação de risco-retorno mensurável antes de você executar a ordem. Se o stop é de 50 pontos e o alvo é de 100, a relação está de 2:1. Abaixo disso, a operação já não justifica tanto o risco, independente de quão certo você esteja de que o preço vai subir ou vai cair. E o dado confirma por que isso importa. Há alguns anos, o padrão comum na operação do varejo era definir os stops logo depois que você entrava na operação, com base no quanto que você estava disposto a perder. Hoje, os operadores que adotam essa relação de risco-retorno, a mínima, né, de 2:1 antes de você executar, conseguem ser muito mais lucrativos, mesmo que você tenha uma taxa de acerto abaixo de 50%. E isso significa que a matemática do trade ela é muito mais importante do que a frequência do seu acerto das operações. E o Fibonacci é a régua que torna essa matemática possível antes de que a ordem seja enviada. O que nós fizemos aqui hoje não é uma técnica de day trade. É um método para identificar aonde que o preço encontra valor de reacumulação em relação ao seu movimento anterior e dimensionar o risco-retorno com objetividade antes de tomar qualquer decisão. Essa que é a lógica. Identifica faixas de valor, dimensiona o risco antes de abrir uma ordem, espera a confirmação antes de executar. É isso que separa um bom operador de um especulador. E não importa se você está no gráfico de 5 minutos ou avaliando uma alocação no longo prazo, no gráfico diário, semanal, enfim. A pergunta ela é sempre a mesma. Esse preço está em uma zona de valor ou em uma zona de distorção? E qual que é a minha relação de risco-retorno antes de entrar na operação? O tamanho do capital muda, só que a lógica de entrada não. Me conta aqui nos comentários. Você trava Fibonacci no pavio ou no corpo? Em qual time frame você opera hoje? A equipe vai ler aqui o seu comentário e responder. E se você conhece alguém que ainda usa Fibonacci e acha que é misticismo ou que entra cego na zona sem esperar uma confirmação, manda esse vídeo para ele. Pode ser que esse episódio mude como que essa pessoa lê o gráfico a partir do próximo pregão. Se você quer se aprofundar mais nessas técnicas operacionais, acesse o meu site aqui embaixo do minaseducação.com.br. Tem cursos gratuitos de nivelamento para quem está construindo uma base técnica e cursos avançados de estratégia operacional e gestão de patrimônio para quem quer subir o seu nível. Esse é o caminho que os nossos clientes e os nossos alunos estão usando para sair do gráfico e chegar numa estrutura patrimonial de verdade. Até o próximo Day Trade, sem ilusão.